Eu sou a Natália Januni, psicóloga, consteladora familiar, e estou aqui hoje com a Jaque. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Jaqueline Andrade, sou terapeuta holística, idealizadora do projeto Terapeuta de Mim, e vim aqui hoje fazer um relato sobre uma terapia que eu fiz com a Nath. A Jaque passou pela vivência da constelação familiar e ela veio contar pra gente um pouquinho de como foi essa experiência pra ela. Eu venho já faz uns 3 anos, né? Me permitindo vivenciar, experienciar vários tipos de terapia para entender aquilo que me faz bem, entender aquilo que agrega valor à minha vida, né? Inclusive essa é a essência do meu projeto Terapeuta de Mim. Eu busco terapeutas que trabalhem com técnicas que possam me ajudar nas minhas questões, né? Naquilo que me limita, naquilo que muitas vezes me bloqueia de eu alcançar os meus objetivos, né? De realizar os meus propósitos. E há muito tempo já eu ouvia falar da constelação familiar, mas cada coisa no seu tempo, até que eu conheci a Nath. Ela me apresentou a constelação familiar e faz um mês já, né, Nath? Faz um pouco mais de um mês, né? Foi no início de fevereiro. Exatamente. Eu decidi que era a hora e marquei a minha constelação, né? Eu venho aí num período de muita ansiedade, né? Muitos desafios, porque eu estou começando o meu projeto agora. E era para já ter começado antes, porém alguns bloqueios não me permitiam. A Nath sabe bem disso. E a Jaque tem um projeto lindo para terapeutas, incrível, gente. E não conseguia colocar em prática, não conseguia caminhar em direção ao sonho dela, ao objetivo e ao propósito de vida dela, né? Tinha muita dificuldade em realizar. Então ela vinha com uma queixa de muitos medos, né? Esses bloqueios que ela fala, era um medo de ir para frente, né? E a constelação familiar veio para trazer um novo olhar para essa questão, né? E já que eu estou pela constelação em grupo, que foi uma vivência que a gente fez em São Paulo, só que a Jaque, ela tomou alguns movimentos na vida dela após essa vivência de constelação familiar, que foi o que trouxe o que, né, de diferente, né? Não é só, constelei e resolveu os meus problemas. Não, gente, a constelação ela não resolve o problema das pessoas, mas ela te traz uma segunda chance, uma oportunidade de olhar diferente, com um novo, né, para os seus caminhos da vida, para a sua história. E a Jaque me falou uma frase na semana passada, né, que o importante é o que eu faço no intervalo entre uma sessão e outra de terapia. Né? Então, o que eu faço com aquilo que eu estou recebendo, com aquelas ferramentas que estão sendo aplicadas, com aquela técnica terapêutica a qual eu estou buscando? A técnica em si, ela não vai solucionar os nossos problemas, né? Mas o que a gente faz com isso, sim, vai me trazer os ganhos. Então, os movimentos da Jaque me chamaram muito a atenção, e foi por isso que eu a convidei para a gente falar sobre isso com vocês, porque ficou muito evidente para mim sobre esse movimento que é tão necessário que façamos. Exatamente. E eu aceitei esse convite da Nath para mim falar sobre isso, porque esse é o propósito do meu projeto. É a gente entender que a gente não tem que ficar dependente das datas, né, dos agendamentos da terapia, né? A gente tem que assumir a responsabilidade de cuidar de nós todos os dias. Então, o que eu tenho feito por mim? Depois que passou a terapia ou até chegar à próxima sessão, o que eu estou fazendo por mim diariamente? Né, para a questão de superação, para a questão de dar mais um passo rumo ao que eu quero. A constelação foi muito especial para mim. A constelação ela nos permite olhar de uma outra forma a nossa própria vida, a nossa origem, né? A constelação nos permite entender o que é nosso e o que é do outro, que a gente vem carregando, né, de uma forma automática. Creio que seja assim que se fala. Então você sai de lá com uma consciência melhor do que não, peraí, isso daqui não é meu. Então, a partir de agora, eu posso, né, deixar ir e abrir espaço para coisas novas, né? E foi isso que eu fiz. Sim. Uma das minhas limitações, a Nath sabe, era o dirigir. Incrivelmente, uma semana depois da minha constelação, eu fui para São Paulo. Eu nunca tinha dirigido em estrada. Eu só dirigia dentro da cidade, né? Porque na minha cabeça, algo ia acontecer no meio do caminho, eu não ia chegar onde eu tinha que chegar. E eu fui para São Paulo logo uma semana depois e eu trouxe o carro de São Paulo. Então, para mim, foi um avanço, assim, lindo e maravilhoso. E não foi assim, agora eu perdi o medo de dirigir, vou dirigir.
Não, ela continuou com medo, ela tinha consciência desse medo. Só que mesmo com esse medo, ela tomou uma decisão de caminhar para frente. Ela percebeu, eu sou capaz, né? E fez uma escolha mesmo, né? Consciente. A gente começa a fazer escolhas conscientes, se atentando para todos esses movimentos na nossa vida. E como foi, Jaque? Como foi a sua sensação de ter pego o carro, de ter trazido, de ter andado na estrada, enfim? De início foi aterrorizante. A gente não pode mentir, é o que a Nath falou. Não é que aquela sensação, como mágica, vai parar de existir. Ela continua aqui, mas a gente tem que assumir o controle. A gente traz para consciência que nós somos maior que aquilo. Que o medo, ou a ansiedade, ou a angústia faz parte da gente, mas nós somos maiores que aquilo. Eles são pequenas frações de nós próprios. Uma coisa até que eu quero acrescentar aqui eu não sou esse sentimento, tá? Esse sentimento faz parte de uma máscara que eu carrego, a máscara do medo, a máscara da proteção. Para ser aceito socialmente, eu aprendo na minha infância que eu preciso ter esses medos, senão eu não sigo a minha vida adiante, a sociedade não me aceita, não vou ser amada pelos meus pais, né? Então eu, em essência, sou muito além de todos esses medos. Mas não é que eu vou tirar esse medo, eu não vou afastá-lo de mim. Na verdade, eu vou incluí-lo, eu vou dizer para esse medo que ele pertence, ele também faz parte de mim. Mas é o que a Jaque está falando, é uma fração. Eu, em essência, sou muito mais potente, né? Então, quem você é em essência? Você não é a sua ansiedade, você não é o seu medo, você não é os seus bloqueios, né? Você, em essência, é muito mais. Nós não somos, né? Nós não somos medo, nós estamos com medo. Exatamente. E tudo que se está, é possível mudar. Né? Eu entendo que a nossa essência, ela é única, ela é amor. Então nós nunca vamos deixar de ser amor, porque nós somos. Todo o resto nós estamos. Então é questão de adquirir conhecimento para conseguir transmutar a situação, né? Quando eu tomei a atitude de não, hoje eu vou voltar para casa, para São José dirigindo. Eu passei mal, eu tive que sentar no carro, esperar um pouco e trabalhar a respiração, né? Eu achei que eu ia desmaiar. E foi todo um processo, e aí minha família me acalmando, e foi aos poucos, e nos primeiros quilômetros parecia que eu estava aprendendo a dirigir, porque eu dirijo desde os 18 anos, de tão devagar, e a minha mão suava, e aí de repente eu comecei a ver, eu tô indo, é isso, até que peguei a velocidade certa da via, e vim, e já fiz peguei mais duas estradas aí depois disso. E você descobre, né, que é só você escolher obter o conhecimento, porque tudo que é estranho para nós nos assusta, né? Então, quando você toma conhecimento, e o autoconhecimento é isso. Quando a gente não tem conhecimento sobre nós mesmos, algumas coisas nossas nos assustam, né? Agora, quando a gente aprende, não, esses daqui são os meus pontos fracos, esses são os meus pontos fortes, então eu sei o que eu tenho que trabalhar, isso daqui eu posso usar ao meu favor, né? A gente vai entendendo que é um passo de cada vez e se permitindo, né? Eu entendo que essas técnicas terapêuticas, as terapêuticas holísticas, conscienciais, complementares, independe do nome que se dá, né? É uma forma disso, da gente se autoconhecer para aprender a lidar com a gente. Exatamente. E a constelação foi muito especial nesse caso. Eu pude ver uma parte da minha vida de fora, né? Uma parte, na verdade, que eu nem tinha conhecimento na época, e entender o que era meu, o que eu trago como honra, o que eu trazia como honra, né? E entender que para honrar eu não preciso dar continuidade nos padrões, né? Principalmente se esses padrões são negativos. E aí, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se permite ser ajudado, ser auxiliado também, né? E quanto mais a gente assume a responsabilidade para nos ajudar, para fazer por nós, aos poucos a gente vai acessando o nosso potencial, né, Nath? E hoje eu li uma frase que dizia exatamente assim: para cuidar de si, use a cabeça, para cuidar do outro, use o coração. Então, esse usar a cabeça é usar a sua consciência, a sua potência. Eu não sou a minha mente, né? Aquela mente que está mentindo, que está dizendo que eu não sou capaz, né? O que constrói essa nossa mente são os padrões de comportamento dos nossos pais, né? E quando a Jaque fala o que é meu e o que é do outro, é quando a gente toma essa consciência, o que é dos meus ancestrais, o que os meus pais me ensinaram. Nossa, eu sei que esse meu tique de ficar mexendo no cabelo é da minha mãe. A minha mãe fazia isso, a minha mãe
validava o meu comportamento quando eu fazia de alguma forma. Então eu começo a entender, isso é da minha mãe, não é meu, né? Então eu começo a viver a minha real potência, a minha essência, né? Embora a partir da constelação familiar nós somos menores do que os nossos pais, né, vieram antes, mas todos nós individualmente temos a nossa essência. E esse ano de 2020 é o ano do sol, né? Então, vamos olhar para esse nosso sol. O que é o sol? É a nossa luz, é a nossa essência, é a nossa potência, a nossa abundância, é o eu, né? É o ego saudável. E eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre isso, sobre esse ego saudável, que a gente precisa aprender a estruturar. Quando eu estruturo o eu, a minha essência, eu tomo esse movimento de ir para o mundo. E eu quero trazer nesses vídeos para vocês mais praticidade. O que eu posso fazer no meu dia a dia para tornar a minha vida com propósito, conectada com a minha essência, mais feliz, mais satisfeito comigo mesmo e com o próximo que está ao meu redor. E é por isso que a gente trouxe esse exemplo da direção, do dirigir, né? E esse outro exemplo da Jaque também, do profissional, de seguir com o projeto dela adiante. Então eu vou terminar esse vídeo deixando uma pergunta para você. O que você está fazendo no seu dia a dia para alcançar o seu objetivo, para alcançar os seus sonhos? Escreva. Eu tenho falado muito no Instagram e no Facebook e nas redes sociais sobre a terapia da escrita. Escreva, estabeleça metas para você e se perceba o que você está fazendo diariamente. São passos simples. Tomar a decisão de pegar no volante e dirigir naquela estrada. Ela estava em segurança, ela tinha o marido ao lado, ela tinha a filha com ela se sentiu segura, foi no carro, né, da família, enfim. Você não precisa tomar uma decisão, um passo maior do que a sua perna, né? Tome passos pequenininhos, que ainda assim te mantém numa certa zona de conforto, tá? Não precisa sair completamente, porque quando a gente sai completamente, o risco é muito maior e a gente tem uma tendência a voltar com muito mais medo. Então é importante tomar os passos um de cada vez, aos pouquinhos. Comece a perceber aonde eu me sinto segura, com quem, quais são as contingências, as variáveis que me deixam seguras para que eu dê esse próximo passo. Não vai ser totalmente confortável, como a Jaque falou, eu passei mal, deu, sei lá, dor de barriga, fiquei zonza, né, suava frio, mas eu tomei esse passo, né, com a segurança de ter o marido ao lado. Então tinha outras variáveis que traziam segurança para eu tomar o passo fora da minha zona de conforto, né? Então, muito obrigada, Jaque, pelo seu depoimento, pela sua história. Faremos mais vídeos porque a Jaque está atendendo aqui na nossa clínica com terapia integrativa, com o Reiki, com o projeto Terapeuta de Mim. Falaremos do projeto Terapeuta de Mim em breve também. É um projeto lindo, né? E é isso. Exato. Lembrando que todos nós temos um início, né? Para eu e a Nath estarmos aqui onde estamos hoje, a gente lá atrás já precisou de auxílio, já precisou de ajuda, já precisou ter alguém que nos segurasse pelas mãos e nos ajudasse nos primeiros passos, até que a gente se sentisse confiante para continuar o nosso caminho, né? Então acho muito válido dizer que nós estamos aqui para isso. Exatamente. Né? Se você ainda está no início do seu caminhar, entende que precisa disso, precisa desse olhar diferente, precisa voltar o seu olhar para você, precisa entender como se cuidar diariamente e não sabe como começar, nós nos colocamos à disposição para te segurar pela mão e te auxiliar nesses primeiros passos aí. E não pensem que fazer esse vídeo tá fácil, gente, porque não tá. É algo assim que é super desafiador, né? A gente pensa, claro, poxa, quem tá me assistindo que vai me julgar? Quem tá me assistindo, o que vão pensar de mim? Né? O que vão pensar do que eu tô falando? Mas é preciso ser feito. Antes feito do que perfeito. Tome os seus passos, um de cada vez. E não pense no julgamento do outro, porque o pior julgamento é aquele que você faz consigo mesmo. Gratidão, gente. Até a próxima.